Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 5 de abril de 2025. Hoje nós vamos trazer aqui algumas considerações referentes aos mais de 2.000 comentários que recebemos lá na postagem do vídeo do dia 26 de março, quarta-feira da semana passada. Bom, nós fizemos um vídeo na quarta-feira, dia 26 de março, falando sobre a alma cansada. Eu preciso fazer esse áudio hoje para acrescentar algumas coisas em virtude do tamanho engajamento que todos vocês participaram naquele vídeo. Vocês podem inclusive dar uma conferida lá, a quantidade de comentários, e quase que a totalidade deles falando exatamente que aquele áudio daquele vídeo estava se direcionando a cada um de vocês. E é verdade, quando nós falamos de alma para alma, é como se fosse falar exclusivamente para aquela alma, mas as almas são tantas e elas recebem a mensagem como se fosse diretamente para ela. Quando nós trazemos aqui alguns assuntos, como aquele que falamos sobre a alma cansada, é para dar um pouco de ânimo, para que ninguém desista agora. Foi falado várias vezes nos últimos tempos que nós estamos na última encarnação, na condição de provas e expiações desse planeta Terra. Se nós temos entre 600 a 1.100 encarnações, nós já vivemos entre 150 a 200 mil anos em média. Aqui neste planeta, como era a Terra naquela época, não se tem nem ideia, mas era realmente muito primitivo tudo que existia aqui. E fomos aprendendo e ao mesmo tempo ajudando o planeta a se desenvolver. E é assim que os mundos evoluem, junto com as almas que habitam tais mundos. Se a alma está cansada desta condição de provas e expiações desse planeta, porque viveu aqui todos esses milênios, nós estamos agora na última encarnação, nessa condição, simplesmente para fazer as últimas lições, fazer alguns aprendizados que ainda falta, alguns pequenos resgates, embora alguns tenham resgate até mais expressivos, mas principalmente estamos aqui para ajudar a finalizar esse ciclo e também para curar os nossos traumas de vidas passadas. E quando vem à luz da nossa consciência algum trauma, lembrando que trauma não é karma e trauma não impede a ascensão de ninguém, mas pode causar uma condição de vida um tanto desagradável, porque traumas são os medos de repetir aquelas dores e sofrimento que cada alma passou quando pagou o seu resgate das más ações de vidas passadas. São memórias, são registros de alma, muitas vezes também chamados de registros akáshicos. E nós só podemos limpar o trauma quando nós compreendemos ele. Por isso nós chamamos de iluminação. O trauma é uma sombra, a consciência nossa é luz. Quando trazemos aquela sombra para a consciência, nós iluminamos aquela sombra e ela desaparece. Então nós limpamos o nosso histórico, curamos a nossa ancestralidade. Quando nós falamos aqui no áudio referido do cansaço da alma, nós explicamos de uma maneira bem compreensível que tudo que vocês estão sentindo fazem parte de uma mensagem que a própria alma está passando para a nossa consciência biográfica, o nosso corpo material, nosso cérebro, nosso sistema neural. E tudo está finalizando.
Eu não vou repetir o que nós falamos naquele áudio, se vocês quiserem podem escutar ele depois ou antes de continuar aqui. Mas os comentários foram em tamanho número que praticamente duplicou da média dos outros anteriores. E a grande maioria dizendo, esta mensagem foi feita para mim. Tirou um peso das minhas costas. Enfim, se vocês quiserem também podem ler lá alguns comentários, porque onde você entrar lá, qualquer posicionamento deles, uma amostragem de 10, 20 comentários tem a amostragem de todos os demais. Então o objetivo sempre é esse, dar um pouco de estímulo, um pouco de ânimo e algumas orientações. Quanta orientação às vezes vem num simples áudio, num simples vídeo. Eu resumiria o trabalho daqui de hoje, deste áudio, numa frase: você não está só. Muitos disseram, o sofrimento é tanto, o desespero é tanto que eu não sei se eu vou suportar. Outros dizem, vai demorar muito. Eu não posso responder todas as perguntas lá, porque são muitas, e muitas delas são repetidas. Por isso, às vezes, um novo áudio já dá as respostas que cada um precisa. A mais perguntada lá de todas as dúvidas, com certeza foi: quanto tempo ainda vai demorar? Bom, quanto tempo você já está aqui nesse planeta? 150 mil, 200 mil anos? Se você teve 1000 encarnações e agora você está na última, quanto tempo ainda tem? Não se sabe? Eu diria o tempo que dura essa encarnação. Se você desencarnar o ano que vem, ou daqui 10 anos, é o tempo que você tem para resolver o que tem que ser resolvido. Obviamente, o final da transição da Terra vai se dar lá por volta de 2050, 2060. Mas se começou por volta de 1750, então esses 3 séculos, nós já estamos na 3ª encarnação, em média, dentro da transição planetária. E as pessoas querem que a transição termine amanhã. A transição da Terra está sendo feita de uma forma acelerada, mas não pode acelerar mais que isso, senão nós não aguentaríamos, não suportaríamos. Está no limite do que nós possamos suportar. Por isso, tantos sintomas, tanto desconforto. Por isso a alma também está cansada, porque está realmente dando todo o pique nessa reta final. Muitas almas ainda vão viver mais 20, 30 anos, vão ir até o final deste ciclo. Algumas vão passar, algumas eu diria que das que estão encarnadas hoje, mas quando chegar ao final, todas as que estão encarnadas vão passar para a nova Terra, porque finalizou aquele ciclo e começa outro. E vão passar esse final em corpos físicos, sem a necessidade de desencarnar. Mas não vão nem perceber quando termina, que dia, e que mês e que ano termina, porque isso não é possível saber. É uma trajetória, como as estações do ano, elas vão terminando e começando outra, e você não tem um momento exato, que dia, a não ser o calendário, claro. O calendário estipula que cada dia de cada mês lá inicia o inverno, o verão, a primavera, o outono. Mas a transição da Terra ela vai ser assim, uma coisa tranquila. Se a linha do Armagedon foi extinta, não vamos esperar coisas extraordinárias. Vai haver eventos, sim, mas já tantos houveram. Nós não devemos perder tempo com essas preocupações que não têm sentido. Vamos gastar o nosso tempo fazendo o nosso melhor. Porque a ascensão de cada um de nós só depende de cada um. Então a recomendação que se dá é: faça o teu melhor. Confie, acredite. Não desista agora.
Você acabou de atravessar a parte mais difícil dessa caminhada, na longa noite escura da alma. Agora nós já estamos vendo a luz se aproximando. Por que desistir agora? Por que tanta agonia? A alma cansada se justifica, sim, porque a caminhada está chegando ao fim. Mas não essa angústia exagerada, como tem pessoas que até dizem: olha, eu tinha até pensado em deixar de viver, mas agora me deu um pouco de ânimo para continuar. Outros dizem: eu não sei se eu vou aguentar, mas tem que aguentar, sim, é preciso ter um pouco de boa vontade e fazer um esforço. Atravessar praticamente o oceano, faltando alguns quilômetros, já enxergando a margem do outro lado. Não dá para desistir, sinceramente. Independente do que vai acontecer, você tem um plano de alma que você colocou para você antes de encarnar, porque lá no plano astral a tua alma sabia das vidas passadas, sabia do que você precisava ainda e sabia do futuro, e você encaixou um plano perfeito para você. O teu melhor, independente das situações, é o teu melhor. Portanto, não brigue com a tua alma. Confia. Os sintomas estão acontecendo, sim, são desagradáveis, sim, mas você vai vencer, você vai superar. Quantos de vocês estavam sofrendo até aquele vídeo subir aqui no YouTube? Aí vocês se deram conta que todos aqueles comentários falam a mesma linguagem que você. Aí você não se sente mais só. Você se sente integrado a um grande grupo de humanos que estão passando pela mesma situação. Isso é confortante porque você não se sente abandonado. Quantas pessoas se sentiram acolhidas, não somente com o áudio em si, mas também com os comentários, com outras pessoas que fazem parte dessa grande família aqui desse canal. Porque aqui nós somos uma família. Aqui você pode comentar embaixo de comentários também, que ninguém vai se importar, desde que se mantenha o respeito, que às vezes aparece um paraquedista ali para tumultuar. Mas você pode fazer isso aqui, porque aqui é o teu lugar. Aqui é onde você está sendo acolhido. Aqui é onde você pode buscar, além da orientação, da informação, também os recursos para aumentar a tua autoestima, a tua confiança. E por falar em autoestima, nós temos aqui o exemplo do Chico Xavier, a grande alma que o Chico representou em sua encarnação última. O trabalho que ele fez, a simplicidade dele também. E quase ninguém sabia que ele era careca, porque ele usava uma peruca. E um dia alguém que sabia que ele era careca questionou ele. Mas Chico, você que é tão humilde, que é uma alma elevadíssima, por que você precisa usar peruca? E ele disse: eu não me acho bonito careca, e eu não tenho, então, o direito de enfeiar o mundo. Por isso eu uso uma peruca para ficar mais bonito para o mundo. Quer dizer, não era para ele. Porque ele não se sentia muito confortável em mostrar a careca. Assim como a peruca, ele ficava mais elegante e, da simplicidade dele, não enfeiava tanto o mundo. Então veja bem que a autoestima também é importante, manter ela em alta. Olha quantas vidas você já teve aqui na carne,
E você chegou até aqui. Você está tendo a oportunidade de estar encarnado dentro do finalzinho da transição planetária. Quantas almas têm essa oportunidade? Hoje temos quantos? 8 bilhões de habitantes na Terra? São 8 bilhões. Mas nós já falamos aqui que já recebemos algumas informações anteriormente que passaram pela Terra entre 80 a 90 bilhões de almas. Então, apenas a 10ª parte está aqui agora. Em cada 100, apenas 10. Em cada 1000, apenas 100. E você é um desses privilegiados? Você é uma alma privilegiada que teve a oportunidade de estar aqui. Agora. É claro que quem desencarnou essa semana passada, mês passado, ano passado, e daqui uns dias, uns meses, uns anos ainda, vai assistir de camarote esse final. Mas tem que estar aqui na Terra, senão não vai ver. Aquelas almas que já foram retiradas, porque não tem mais condições nenhuma de ascensionar. Aquelas que já ascensionaram antes e foram para outros mundos até a Terra ficar pronta para depois voltar, se quiserem, porque é uma opção apenas. Porque tiveram a condição de ir para um mundo de 5ª dimensão bem antes que nós. Mas não estão aqui para participar. Sentir na pele, como se diz, essa transição planetária. Um evento grandioso e único da Terra, desde que ela existe. Então, manter a autoestima, manter a esperança, a confiança, sentir-se importante. Confia no plano divino. Se você tem um plano de alma individual, o divino tem um plano coletivo para todas as almas e onde ele encaixa todos os planos individuais de cada alma, que é o coletivo deste planeta Terra. Compreendendo assim, nós sabemos então que nós somos apenas uma engrenagem que encaixa em outra engrenagem. É um encaixe perfeito. O plano divino para a Terra foi traçado antes da criação do planeta. Como não confiar num plano desses? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada que não esteja no plano divino. Então as pessoas dizem, sim, mas e aquelas coisas horrorosas que estão acontecendo aqui na Terra, humanos contra humanos? Nós vamos ver coisas terríveis dentro de pouco tempo. Já falei, vamos ter que ter estômago. Muito estômago. Porque toda a indignação, toda aquela coisa ruim que a gente nunca imaginou que podia acontecer de humanos contra humanos vai ser mostrada e nós vamos vomitar aquela energia, porque não é possível absorver. Mas mesmo assim, é o plano divino, as revelações, o Apocalipse, a verdade que nós precisamos ainda saber antes do final. Porque nós precisamos conhecer bem a caminhada que nós fizemos. E aquelas pessoas que agora sofrem a ação maligna de outros irmãos humanos, elas servem também para desenvolver em nós a compaixão, o amor incondicional e o respeito, para fazer com que cada encarnado veja como isso é horrível e que são práticas que não se devem cometer e nem sofrer, obviamente. Mas aqueles que estão cometendo, se eles pudessem ter mais uma vida aqui na Terra, quando você souber o grau de maldade e de malignidade que há em certas pessoas desse planeta,
Se elas tivessem oportunidade de reencarnar mais uma vez, daqui 100 anos, por exemplo, nós estivéssemos numa outra geração, e fosse lembrar das vidas passadas, lembraríamos desta encarnação e saberíamos o que cada um fez. Eu acho que seria muito difícil nessa situação alguém se conter e deixar de gritar: bem feito. Você fez lá na vida passada e agora você está pagando. Quem mandou você fazer tudo aquilo? Só que temos o véu do esquecimento, como sempre tivemos. E graças ao véu do esquecimento, nós não olhamos a vítima de hoje como o algoz de ontem. E é isso que ajuda a desenvolver a compaixão. Senão a gente não desenvolveria a compaixão, seria a vingança em cima de vingança. Não podemos ficar julgando A, B, C ou D, mas de qualquer forma, temos que compreender que não há vítimas. Porque aquele que sofre a ação de algo ou de alguém, cometeu uma ação antes e pediu para passar pela outra parte, outro lado da moeda, ou porque serve de experiência e aprendizado, ou então para pagar uma pendência numa tacada só, numa única prestação. Precisamos compreender a vida. O sofrimento hoje, não vamos falar das vidas passadas, porque nós estávamos em experiência e estávamos resgatando muitos karmas, muitas dívidas, porque quando o Cristo disse: não faça ao outro aquilo que não queres que te façam, porque o fazendo é a ti que tu o farás. Então, nós nunca lembramos das vidas passadas, e isso foi bom para não criar mais atritos, mas precisamos compreender a vida para aceitar. Porque a dor diminui quando nós compreendemos e aceitamos. Sem vingança, sem ódio, sem rancor. Porque muitos de nós têm apenas traumas de vidas passadas. Não tem muito karma mais. Tem sim alguém que ainda tem, mas não é tanto. Se nós fizéssemos ali uma amostragem, a maioria, como disse uma vez uma mensagem que chegou até eu, é apenas jurinhos. A dívida já foi paga. Ficou trauma, mas o karma foi pago. Agora tem um jurinho, que é o trauma, limpeza. E estamos limpando nossos porões, nossas gavetas, iluminando as nossas sombras, porque o tempo está se esgotando. As provas, na verdade, elas não vão até o final da transição planetária. Porque nós temos aqueles últimos anos, que eu calculo em torno de 3 décadas, que é a reconstrução do planeta. Nós vamos fazer isso de forma feliz e amorosa, não com provas e expiações. Certamente alguns ainda vão sofrer provas e expiações, mas esses talvez não participem tanto da reconstrução da Terra, do planeta, dessa casa planetária. Aqueles que vão se empenhar na reconstrução dessa casa planetária terão certamente esgotados todos os seus karmas, todas as suas dívidas pendentes, e vão contribuir com esta nova tarefa, esse novo trabalho que virá, que eu acredito que seja já agora, ali já na próxima década. Então falta o quê? 5 anos para iniciar a nova década. Este ano 2025 é o ponto zero, nós sabemos disso. Mas tem coisas que ainda vão se finalizando nos próximos 3, 4 anos, 5 anos. Mas a chave foi virada. Ou está sendo virada. Porque é o ano chave. Portanto, não vamos ter tanta pressa. Saber que o pior já passou.
Se nós pudéssemos lembrar agora das vidas passadas, a gente não suportaria o que nós passamos. Então, vamos aguentar mais um pouquinho, aprender mais um pouco, para quando nós conseguirmos lembrar das vidas passadas, não sofrer o choque da dura realidade. Porque não foi só quando nós sofremos a dor e o sofrimento, foi quando nós cometemos atrocidades que nós não vamos aceitar se não compreendemos a vida. Nós somos alunos de uma escola e não adianta querer passar só em geografia e matemática, tem que aprender todas as matérias. E como é que as almas aprenderam as matérias aqui nesta escola de almas? Vivenciando, experienciando a luz e a sombra. E quando nós exercemos o aprendizado, executamos as provas e as lições dentro da sombra, nós cometemos também atos apavorantes, horríveis. Mas como nós poderíamos chegar até aqui sem passar por essas etapas? Fazia parte dessa escola porque estava no plano divino e no plano individual de cada alma. Agora você está finalizando. O pântano está praticamente drenado. Falta poucos metros para que nós consigamos colocar os pés em chão firme, em chão seco. Mas ainda tem muitos que estão ali com água no pescoço. Porque se demoraram ainda mais tempo. Mas você que está aqui nesse grupo que acompanha as orientações, as mensagens há mais tempo, você já está saindo do pântano, já está com os pés quase secos. Tem algumas poças de água, tem algum lodo ainda, mas ali na tua frente começa a terra firme. Ainda tem algumas barreiras, mas logo, logo os caminhos estarão todos abertos e pavimentados para que você possa, então, deslizar por um chão mais agradável. O que mais eu preciso dizer? Se a gente não parar de falar, a gente vai puxar assuntos para horas a fio, mas é preciso manter um tamanho limitado nos áudios, nos vídeos, para não cansar ninguém também. Se a alma já está cansada, vamos cansar também fisicamente as pessoas. Então nós não temos essa pretensão e nem essa intenção. Apenas aqui responder de uma forma generalizada a quantidade de perguntas que surgiram naquele vídeo que falava da alma cansada. Se vocês sentiram aquela sensação de estar realmente dentro daquela situação abordada naquele vídeo e tinha algumas dúvidas, espero que agora com este complemento você tenha sanado essas dúvidas. Porque eu não tenho como responder por escrito lá tantas perguntas iguais. Então assim, aqui, espero que tenha respondido a todos os que ficaram na dúvida. Obviamente que algumas perguntas eu respondi, porque tem muitas perguntas e algumas é feita de uma vez só, por um único seguidor do canal. Então, desta forma, eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.